Bom, nessa aula vamos falar um pouco sobre as medidas de segurança que a gente tem que tomar mediante a utilização, o tratamento, a operação dos dados, certo? Nessa aula a gente vai abordar o capítulo 7 da lei, certo? Onde abarca os artigos 46 ao 51, e nesse momento vamos falar da seção 1 desse capítulo, que é a seção que tange a segurança e o sigilo dos dados, certo? E que vai dos artigos 46 ao 49. Lá no artigo 46, a lei traz a ideia de como os agentes de tratamento devem adotar as medidas de segurança, sejam elas técnicas, administrativas, e medidas essas que têm que estar aptas a proteger os dados pessoais de acesso não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer outra forma de tratamento inadequado ou ilícito. Ou seja, dentro desse artigo 46, ele traz para a gente a ideia de que os seus dados eles têm que estar protegidos e o local onde está exercendo o armazenamento e a proteção desses dados tem que estar assegurado de qualquer tipo de tragédia que possa vir a ocorrer, de invasão, seja num servidor virtual, de invasão de hackers, de ransomware, ou seja, você vai precisar tomar medidas de segurança da parte técnica, da parte digital, são elas antivírus, firewalls, IDS, IPS, fazer scans de vulnerabilidade de forma contínua, fazer controle de acesso via Active Directory, usar ferramentas de Data Loss Protection, mais conhecido como DLP, recuperação de desastres de TI, ou seja, políticas de backup implementadas, dentre outros aspectos, certo? E lá no artigo 47, ele traz para a gente como os agentes de tratamento ou qualquer outra pessoa que intervenha em uma das fases do tratamento obriga-se a garantir a segurança da informação prevista nessa lei em relação aos dados pessoais, mesmo após o seu término. Ou seja, esses agentes de tratamento ele tem que entender como está funcionando o escopo, de como esse dado está sendo gerido. Isso vem muito da segurança da informação, que desprende também do setor do TI, é uma segurança da informação como um todo, seja também numa sala, num armazenamento físico, onde você tem que ter alguns frameworks de segurança, políticas de segurança e controle de acesso. Por exemplo, você tem uma sala lá do seu departamento pessoal, onde tem arquivos com dados pessoais de toda a empresa, e o que é que você faz? Você vai colocar uma medida de proteção naquela sala onde só pessoas autorizadas vão ter a chave, vai ter a biometria cadastrada, ou seja, você vai fazer um controle de acesso, você vai avaliar os riscos, aquela sala ali, quais são os perigos que ela tem de alguma catástrofe ou destruição, sei lá, ceder um teto, pegar fogo, ter um curto-circuito, ter algum problema, inundação por conta de chuva, enfim, você vai ter que fazer as avaliações de risco onde você está armazenando aquele seu dado, seja num centro de processamento de dados, seja numa sala física. Você vai ter que fazer o gerenciamento de crises, o plano de continuidade de negócio, porque é o seguinte, se por um acaso você perde todos os dados, como é que vai ficar o seu negócio? O que é que vai acontecer? Ou seja, você tem que ter um plano de continuidade para o seu negócio. Se tudo der errado, se perder todos os dados, você tem que ter um backup, você tem que ter um Data Loss Protection, um DLP, ou seja, você tem que estar em conformidade com os órgãos reguladores, que nesse caso é a ANPD. Você precisa garantir a privacidade dos dados e a segurança desses dados, dentre outras medidas cautelares. Lá no artigo 48 já começa a falar sobre a comunicação do incidente de segurança. Lá no artigo 48 fala mais ou menos assim: o controlador deverá comunicar à autoridade nacional e ao titular a ocorrência de incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares. Ou seja, qualquer incidente que acontecer, o controlador tem que avisar a autoridade nacional, a ANPD, do que aconteceu. Aconteceu um desastre, tivemos dados sequestrados do nosso servidor, nossa sala incendiou, enfim, qualquer dano que venha a ocasionar dentro do sistema corrente da empresa, ele, como controlador, a empresa como controladora, deve comunicar de imediato, por forças maiores da lei, a ANPD, que é a agência reguladora. Lá no inciso 1º, ele caracteriza como que deve ser feita essa comunicação.
A comunicação será feita em prazo razoável, conforme definido pela autoridade nacional, e deverá mencionar, no mínimo, a descrição da natureza dos dados pessoais afetados, ou seja, quais foram esses dados que foram afetados, de que natureza é, de onde vieram, as informações sobre os titulares envolvidos, quem são essas pessoas? São todos os colaboradores? São só os colaboradores de um setor específico? O que é que acontece? A indicação das medidas técnicas e de segurança utilizadas para a proteção de dados, observados os segredos comerciais e industrial, ou seja, quais foram as medidas que foram utilizadas dentro daquele escopo para que os dados fossem assegurados, quais foram as medidas cautelares tomadas, medidas preditivas para, de toda forma, combater qualquer incidente, quais foram elas que foram tomadas. Tem que ser dito também os riscos relacionados ao incidente. É um risco de fechar a empresa porque perdeu-se todos os dados e você não teve uma política de Data Loss Protection. O que foi que aconteceu? Os motivos da demora, no caso da comunicação não ter sido imediata, ou seja, não conseguiu por conta de alguma coisa, de alguma correria, não tem problema, você vai ter que avisar o porquê. Se for de ser penalizado de alguma forma, aí vai ter que vir no escopo da lei e nas sanções que a NPD vai estar tomando. As medidas que foram ou que serão adotadas para reverter ou mitigar os efeitos do prejuízo, ou seja, aconteceu um desastre, mas você não tinha um plano de contingência para isso, você não tinha um FEMEA preparado, você não tinha um plano de backup, enfim, você vai ter que dizer quais são as medidas que você vai tomar daqui para frente para você mitigar os efeitos e diminuir os efeitos desse prejuízo. Tá? Lá no artigo 49, fala dos sistemas utilizados para o tratamento de dados pessoais devem ser estruturados de forma a entender os requisitos de segurança, aos padrões de boas práticas e de governança e aos princípios gerais previstos nesta lei e às demais normas regulamentares.